Questão número 2 do nosso material, uma questão da Unitins 2018. O gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool etílico. É correto afirmar. Observe que eu tenho aqui o estado sólido, ele é só sólido, né? Depois ele é líquido, depois ele é vapor. Nesse espaço de tempo aqui, ó, então aqui ele é só sólido, ele é só líquido. Entre sólido e líquido eu tenho aqui ele é sólido mais líquido. Então nesse momento eu tenho o que a gente chama de ponto de fusão. Ele é sólido e líquido ao mesmo tempo. E aqui ele é líquido e vapor, que está entre o líquido e vapor. Então neste momento aqui eu tenho o ponto de ebulição, ok? Então, meu aluno fera, preste atenção agora aqui. Observe que o ponto de fusão, se você pegar aqui, eu fazer uma listinha aqui assim, ó, você observe que ele veio aqui, ó. Ele veio aqui sólido, a temperatura foi aumentando, ele foi aumentando, ó, tempo em função da temperatura em graus Celsius, né? Ele foi aumentando. Chegou aqui no ponto de fusão, ele continuou aumentando. Ele não foi uma reta paralela ao tempo, certo? Porque se você pegar aqui, ó, do início da ebulição até o final da ebulição, a temperatura não muda, certo? Então aqui o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição ele é constante. O que eu quero falar para você é o seguinte: numa substância pura, vamos para cá, tá? Vou fazer essa aulinha rapidão para você aqui, para você lembrar. Olha só. Gráficos de substância pura e mistura. Primeiro, vamos supor que eu tenho aqui um cara no estado aumentando. Aí depois aqui ficou constante, depois aumentou de novo, constante, aumentou de novo. Então a regra é o seguinte: temperatura em graus Celsius em função do tempo. Beleza? Então aqui eu tenho o quê? O cidadão aqui, ele é sólido. Ele vai passar para o estado líquido que você não vai nem ver? Não. Num certo momento ele vai ser sólido e líquido ao mesmo tempo. Observe que eu desenho aqui, ó, que aqui começa a fusão, aqui termina a fusão, e vamos supor que eu tenho uma temperatura aqui de 20 graus Celsius. Ou seja, ele começou a 20 graus Celsius e terminou a 20 graus Celsius. Então a gente diz que isso aqui é constante. O ponto de fusão é constante. Aí ele continua aumentando, só que quando chegou aqui, vamos supor aqui a 40 graus Celsius, começou a ebulição, líquido e vapor ao mesmo tempo. No final da ebulição, você vê que a temperatura não variou. Então, o ponto de ebulição não variou, ele foi o quê? Constante. Aí depois, ele foi só vapor. Então, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Aqui, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que eu desenhei, é um gráfico de substância pura. Sandrão, como é que seria um gráfico de uma mistura? Um gráfico de uma mistura, você teria o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão variar. Então você já teria isso aqui, ó. Você subiria aqui, aí você já teria uma variação, outra variação e outra. Então observe só. O cara é sólido, depois ele é sólido mais líquido, tá? Observe o seguinte, ó. Isso aqui é o ponto de, ponto de ou temperatura de fusão, tanto faz. O ponto de fusão, ele começou numa temperatura X e vai terminar numa temperatura Y. Ele não foi constante, foi? Não.
Aí depois ele é só líquido. Aí aqui começa a ebulição, numa temperatura e vai terminar em outra. Então, numa temperatura Z e vai terminar numa W. Então, não foi constante durante um período de tempo. Então, a gente aqui, então aqui ele é líquido e vapor, depois ele é só vapor. Então, você observe que nessa trajetória aqui e nessa, a de baixo é o ponto de fusão, aqui eu tenho o ponto de ebulição, ela varia. E se ela varia, ela é um gráfico de mistura. Só que existe dentro da mistura dois casos especiais. Quais são, Cícero? A mistura eutética e a mistura azeotrópica. A mistura eutética é aquela que o ponto de fusão ele varia, mas o ponto de ebulição é constante. E a azeotrópica é o contrário. O ponto de fusão varia, mas o ponto de ebulição é constante. Então, por exemplo, um exemplo de mistura azeotrópica, água e álcool. Álcool com 96% e água com 4%. Um exemplo de uma mistura eutética, aquela em que o ponto de fusão vai ser constante, mas o ponto de ebulição vai variar. É estanho e chumbo, certo? Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, vamos olhar o gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, eu estou vendo que o ponto de ebulição ele é constante, mas o ponto de fusão varia. Então, isso aqui é um exemplo de uma mistura azeotrópica. Azeotrópica. Certo? E aí ele vai fazer umas perguntas aqui. Vamos lá. Ele fala o seguinte: o vapor formado no final do aquecimento contém apenas álcool etílico. Olha, isso aí está na cara que é um exemplo de mistura. Então, o vapor não tem só álcool etílico. Até porque, deixa eu voltar aqui, o gráfico mostra vai ser também em função do tempo da amostra do álcool etílico. Esse álcool etílico ele tem água, certo? Então, o vapor não tem só, isso aqui é uma mistura, não tem só álcool etílico. Falso, o vapor tem que ter água também. Letra B. A temperatura de ebulição mostra que o álcool etílico é uma mistura azeotrópica. Muito bem, verdadeiro. Como é que você sabe, Sandrão? Porque o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição varia. Se eu inverter, por exemplo, se fosse um gráfico assim, ó, fazer pequenininho para você ver aqui. Se esse gráfico fosse assim, ó, temperatura em graus Celsius em função do tempo. Se esse gráfico fosse assim, ó, sólido, sólido e líquido, líquido, variou, vapor. Então aqui eu tenho o que, ó? Sólido, sólido mais líquido, ponto de fusão. Só líquido esse trecho. Aqui líquido e vapor e depois só vapor. Observe que daqui até aqui a temperatura não varia. Mas daqui até aqui a temperatura variou. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho um ponto de fusão, aqui eu tenho um ponto de ebulição, só que tem o seguinte. Aqui é constante. O ponto de ebulição aqui ele varia. Então, ponto de fusão constante. Ponto de ebulição varia, mistura eutética. Ok? E vamos matar as outras questões aqui. Vamos lá. O álcool etílico é uma amostra de uma substância pura. Não é, senão o gráfico não seria... Se fosse só álcool etílico, os dois pontos de fusão e ebulição estavam variando. A temperatura de ebulição constante mostra que o álcool etílico da amostra não é hidratado. Faltou um A aqui. Hidratado. Faltou um O. Hidratado. É sim hidratado. Ou seja, tem água. Certo? E eu já falei por quê. Porque é uma mistura azeotrópica. Como é que eu matei? Esse não. Como é que você matou? Líquido. O ponto de fusão varia e o ponto de ebulição é constante. E a temperatura de fusão
variável, ok, mostra que o álcool etílico é uma mistura eutética. Não, a mistura eutética, o ponto de fusão é que é constante, o ponto de ebulição é que varia. Não é uma questão difícil, é uma questão básica, tá? E podia ser resolvido só com essa aulinha que eu dei agora, você fazia essa questão aí.